Oi, quinto ano, estamos de volta, mais um dia com a graça de Deus, né? Nos abençoando sempre, não podemos esquecer. Hoje nós vamos estar trabalhando, hoje é dia 26, né? Quinta-feira, nós vamos estar trabalhando um pouquinho sobre o trabalho, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre a importância do trabalho, né? Nós vamos falar um pouquinho dos tipos, dos setores que hoje nós temos trabalho, que as pessoas trabalham nos mais variados setores, mas eles se aglomeram em alguns setores mesmo, tá? Então, vários tipos de trabalho se aglomeram em determinados setores. E aí eu já vou explicar também a atividade de sexta-feira de amanhã, que é uma atividade de ensino religioso bem tranquilinha, tá? Para ser feita por vocês. Bom, nós vamos trabalhar as páginas 96, 97 e 98 do livro de Geografia. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de trabalho, tá? Aí o que vocês precisam fazer? Eu não vou fazer a leitura, eu quero que vocês façam essa leitura dessas vagas de emprego que nós temos aqui, tá? Então aqui tá falando, observe abaixo os anúncios de ofertas de emprego. Então, aqui vocês vão ver que tem várias ofertas de emprego. Nós temos 2 vagas para professor de inglês, 2 vagas para soldador, 1 vaga para técnico agrícola, 3 vagas para enfermeiro e 1 vaga para vendedor externo. Então, o que vocês vão fazer? Vão fazer a leitura do que quais são as exigências de cada cargo, né? Porque, por exemplo, eu sou professora, eu não posso, sem ter curso, sem ter conhecimento nenhum, ir me candidatar para uma vaga de soldador, né? Outra coisa que é importante observar, eu não tenho experiência, eu não tenho qualificação, então o que está sendo exigido para que a pessoa possa ser um candidato a estar preenchendo essa vaga, estar ocupando esse emprego, tá? Então vocês vão estar observando isso. E também de qual lugar que vem essa oferta de emprego, né? Então a gente pode ver aqui, ó, uma da Bahia, outra do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, de São Paulo, de Goiás. Ó, tem um em Goiás, então tem um mais pertinho, né? Então também não posso me candidatar a uma vaga de emprego. Às vezes eu tenho qualificação, mas eu vou me candidatar a uma vaga de emprego que é lá do outro lado do Brasil e eu não tenho expectativa e nem intenção de mudar do local onde eu estou, tá? Então, vocês vão fazer essa leitura mais detalhada das exigências, enfim, de cada uma dessas vagas de emprego. Aí lá na página 97 tem questões sobre essa leitura que vocês vão fazer, tá? Número 1, há exigências para conseguir os empregos? Quais? Né? Então, em resumo, né? Que exigências que precisa? Precisa qualificação profissional, precisa experiência, precisa ter curso na área, precisa ter carteira de habilitação, precisa ter carro, precisa ter disponibilidade de horário. Então, vocês vão fazer um apanhado geral e colocar aqui. Vocês não vão copiar tudo que tem aqui, tá? Mas vocês vão estar colocando o que é necessário a pessoa ter para conseguir esse emprego, né? Então, não, ele tem que residir na cidade, ou ele tem que ter qualificação na área, ele tem que ter experiência ou não precisa ter experiência, ele tem que ter tanto tempo de experiência, por exemplo, tá? Então, isso que vocês vão estar respondendo aqui sobre as vagas de emprego que vocês leram. Na número 2, classifique cada anúncio de acordo com o setor da atividade econômica ao qual pertence. Então, vamos pegar a primeira vaga aqui, professor de inglês, tá? Professor de inglês, ele é o quê? Ele se encaixa em qual atividade econômica? Ele é da agropecuária? Ele é da indústria? Ele é do comércio? Ou ele é prestação de serviços?
tá? Então, se não mexe com agricultura nem pecuária, se não mexe com a parte de indústria, que é produção, né? Se não mexe com o comércio, que é loja, enfim, é serviço, né? Então, vocês vão observar cada um, aí você vai colocar lá. Professor de inglês é o quê? Qual atividade, setor da atividade econômica ele é? Soldador, qual setor da atividade econômica que ele é? Tá bom? Atualmente, há grande variedade de tipos de trabalho no Brasil realizados nos diferentes setores da economia. Então, os setores da economia são quem? Quais? Agricultura, pecuária, extrativismo, indústria, comércio e serviços. As pessoas podem ser funcionárias de empresas particulares ou públicas, instituições militares, órgãos e instituições do governo ou trabalhar por conta própria, tá? As pessoas que trabalham por conta própria, elas são chamadas de autônomos. E os demais que trabalham para algum tipo de setor, de empresa, de órgão público, são chamados de empregados, tá? Então, por exemplo, eu sou professora da rede municipal aqui de Jataí, eu sou uma empregada, uma funcionária da prefeitura, tá? Se eu, além de exercer minha função como professora do município, eu, por exemplo, desse aula particular, ao invés de ser professora do município, eu tivesse, por exemplo, desse aulas particulares de reforço. Aí eu seria uma profissional autônoma, tá? O autônomo é quem não está vinculado a nenhuma empresa, nenhuma entidade, nenhum órgão, tá? Então, aqui nós temos alguns exemplos. A primeira foto, nós temos uma policial rodoviário federal, né? Numa rodovia. E esse é um tipo de funcionário público, tá? O rodoviário federal, ele é um funcionário da federação, tá? Aqui nós temos a foto de de uma dentista. A dentista, ela não tem, se ela não trabalha numa clínica, né, que ela é empregada de uma clínica, ela é um profissional autônomo. Ela presta um serviço, né, e recebe por ele, tá? Como advogado, médico, são todos profissionais autônomos. Nem todos os trabalhadores autônomos possuem qualificação profissional. Então, no caso da dentista, ela precisa fazer uma faculdade, né? Precisa fazer uma especialização para estar exercendo a sua função. Mas tem profissionais autônomos que não têm formação, não têm qualificação profissional, não estudaram para aquilo. Por exemplo, aqui nós temos então o vendedor de pipoca, o vendedor de algodão doce, por exemplo, né? Eles não precisaram fazer um curso para ser vendedor de algodão doce, tá? E aí aqui nós temos outro exemplo que é os vendedores ambulantes, né? Principalmente nas praias. Essas pessoas também eles não tiveram uma formação para isso, tá? Mesmo que depois de um tempo, às vezes, vão buscar algum curso para atender melhor o seu cliente, enfim, mas não tem uma qualificação necessária. Já um dentista, um professor, um advogado, né, precisa ter um mínimo de qualificação profissional. Um vendedor de uma loja, por exemplo, ele precisa ter um mínimo de qualificação para saber usar uma calculadora, fazer uma conta, escrever, né, enfim, tá? Precisa ter um mínimo de grau de escolaridade. Aí vocês vão continuar respondendo. Atividade 3. Que tipo de trabalho está retratado nas fotografias? Tá? Então, você vai estar colocando fotografia 1, 2, 3 e 4. Que tipo de trabalho? E onde eles acontecem? Tá? É na praia, no escritório, no consultório, é na rua, enfim, onde que eles acontecem? Na escola, no hospital? 4. Você já viu pessoas fazendo esse tipo de atividade? Onde? Que produtos ou serviços estavam oferecendo? Essas atividades aqui, ó. Tá? Esses profissionais aqui, que tipo de atividade estão fazendo, onde eles estão fazendo e que tipo de produto ou serviços eles estão oferecendo. E a número 5. Aí é a opinião própria de vocês. Na sua opinião,
Por que essas pessoas estão trabalhando por conta própria, tá? As pessoas específicas dessas fotos, tá bom? Essa 3, 4 e 5, vocês vão responder referente a essas duas fotos, tá? Então, retomando a atividade, por que essas pessoas estão trabalhando por conta própria, tá? O que é que vocês acham? Por que elas estão vendendo coisas, né? Trabalhando com carrinho de pipoca, enfim, tá bom? E aí vamos para a atividade de amanhã. A atividade de amanhã, aí na folhinha que vocês pegaram na escola ou imprimiram, a gente vai falar um pouquinho sobre a função dos espaços sagrados, tá? E aí, quais são esses espaços sagrados? São as igrejas, os templos, as salas de reunião, os terreiros, enfim. Cada mesquitas, sinagogas, centros, cada religião possui um local onde se reúne para fazer suas orações, enfim. E aí, dependendo da religião, esse espaço, esse local tem um nome, tá? Então, vocês vão estar fazendo a leitura desse textinho, é bem tranquilo, para vocês conhecerem um pouquinho de alguns espaços, né, de nomes desses espaços que as pessoas vão para fazer suas orações, seus pedidos, encontrar com pessoas que têm as mesmas religiões que eles, tá? Depois que vocês fizerem a leitura, vocês vão responder essas atividades propostas. A número 1, como as diversas tradições religiosas organizam seus espaços sagrados. Então, você vai estar encontrando no texto. 2. Comente o que o texto fala sobre os espaços sagrados dessas tradições. Então, você vai procurar também. Aqui vai estar falando sobre a Igreja Católica, a Igreja Evangélica, povos indígenas e muçulmanos. Então, você vai comentar o que como são, enfim, o que eles falam sobre esses espaços, tá? E a 3, você vai pesquisar um espaço sagrado de uma tradição religiosa, diferente dessas que você colocou aqui em cima. Você vai estar descrevendo como ele é organizado e anotar quais são os principais símbolos que tem nele, tá? Então, façam essa pesquisa nas redes sociais, né? E nos canais de busca, e aí escrevam pode ser embaixo da folhinha aí, ou do outro lado da folha, fotografem e me enviem, certinho? Então, nessa semana é isso, tá? Lembrando que agora, a partir de agora, toda semana tem que ser pegas as atividades, tá? Então, segunda-feira é dia de pegar atividade. E aí, na segunda, eu ainda vou mandar um reforço dessa informação, mas na próxima semana nós vamos estar enviando, junto com as atividades, uma avaliaçãozinha, tá? Essa avaliaçãozinha são 2 testes das atividades da professora Luciana que nós vamos estar avaliando, tá? Vai valer uma notinha, já uns pontinhos para a notinha de vocês, do 3º bimestre, ok? Um grande abraço, um ótimo final de semana a vocês e fiquem com Deus. Semana que vem eu aguardo vocês para as nossas atividades, certo? Beijo no coração.